Podemos assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos. Eu tive o privilégio de estar aqui o ano passado e voltei para casa muito feliz, muito contente, muito abençoado. E eu disse para minha esposa, a próxima vez que eu for, eu gostaria muito que você fosse e conhecesse o Bispo Rubem, o Evandro, conhecesse aquele povo que adora a Deus com tanta vontade, com tanto prazer. E eu queria exibir a minha bênção para vocês. Muitos de vocês são jovens, solteiros, estão orando por uma Rebeca. Eu já achei a minha e eu queria exibi-la para vocês. Pedir que a Vanger fique em pé. Está aí a minha bênção, minha companheira nos últimos 39 anos. E foi através dela que Deus nos deu 4 filhas lindas, todas estão casadas. Obviamente ganhamos 4 filhos também e 11 netos. Da última vez que nós estivemos aqui, eu pedi que vocês orassem pelo meu genro Todd. E ele, graças a Deus, Deus ouviu sua oração, Deus está tocando a sua vida, está dando a ele a libertação que ele precisa. E eu me emociono só de falar nisso. Irmãos, eu não sei quem que escolheu o tema desta conferência, mas é o assunto mais importante que existe, né? O milagre da conversão. É o maior milagre que Deus opera e continua operando. É o milagre da conversão. Então é com muita alegria que eu trato desse assunto hoje à noite. Se eu me emocionar algumas vezes, vocês me perdoem. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre... Porque quando a gente fala de conversão, tem muita coisa envolvida, né? E o viés que eu vou pegar é o seguinte. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a obra do Espírito Santo na conversão. A obra do Espírito Santo na conversão. Você poderia abrir sua Bíblia já comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eu vou tecer alguns comentários e daí nós vamos ler um texto, alguns versos deste capítulo. Lucas 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me lhe falar sobre o vento. O vento é o ar em movimento. É um fenômeno ocasionado sobretudo pela variação da temperatura ou das temperaturas e pressões nas regiões atmosféricas. O vento é ar em movimento. O vento é um fenômeno causado sobretudo pela variação da temperatura e pressões nas regiões atmosféricas. Às vezes o vento, ele sopra de forma leve e suave, gostosa. Outras vezes o vento vem com muita força e muita fúria. A verdade é a seguinte: esse tal de vento que todos nós conhecemos, ele é soberano, ele é invisível e ele é real. Ele é soberano, é invisível, não dá para vê-lo, mas ele é real, dá para percebê-lo. Nenhum ser humano é capaz de domá-lo, de contê-lo, de governá-lo. E apesar de não podermos vê-lo, nós o sentimos e sentimos os seus efeitos. Às vezes efeitos prazerosos e refrescantes. Outras vezes os efeitos do vento que passam por nossa vida são poderosos e muito marcantes. Jesus Cristo disse que assim é o Espírito Santo de Deus. Ele é invisível, mas ele é soberano e ele é real. Quando ele sopra sobre a vida de um pecador, sobre a vida de um casal, sobre a vida de uma família, os seus efeitos são percebidos, são marcantes, são irrefutáveis. Quando ele soprou lá no Velho Testamento sobre o vale dos ossos secos, os mortos ressuscitaram. Quando ele soprou sobre o prostíbulo lá na cidade de Jericó, Raabe deixou sua profissão para sempre. Ela deixou os seus ídolos, deixou a sua cultura pagã. Quando o Espírito Santo soprou sobre o povo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se arrependeram, creram em Jesus e pediram pelo batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e permaneceram juntos
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Quando o Espírito Santo soprou com poder num acampamento, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, isso nos anos 60, final dos anos 60, um filho de pastor que tinha vergonha de ser filho de pastor, entregou sua vida a Cristo e implorou a Deus pelo privilégio de ser um pregador do Evangelho. Quando o Espírito Santo, o sopro de Deus, vem sobre nós, vem sobre alguém, mudanças acontecem. Mudanças incontestáveis acontecem. Pessoa que fala que foi convertido, mas a vida continua a mesma porcaria, olha, ele não foi convertido coisa nenhuma. A pergunta que eu faço é: você já foi visitado pelo Espírito maravilhoso do nosso Deus? Você já foi regenerado? Como saber, pastor? Como saber se o Espírito Santo já soprou? Porque às vezes, na vida de algumas pessoas, o Espírito Santo ele sopra de uma forma bem tranquila e regenera aquela pessoa. Eu creio que esse foi o caso de Timóteo. Na vida de outras pessoas, ele vem, ele sopra com poder. E ele tem que derrubar aquela pessoa no chão e cegar aquela pessoa, como foi no caso de Paulo. Como saber se eu já fui objeto da visita regeneradora do Espírito Santo? Olha, eu vou dizer para você que durante a crucificação, a gente percebe, lendo os textos sagrados, que o Espírito Santo soprou poderosamente em muitas pessoas, tanto na multidão, quanto no centurião. Mas eu quero examinar com você hoje um caso muito especial, que é o sopro do Espírito Santo, o sopro regenerador do Espírito Santo, na vida daquele criminoso que estava à direita de Jesus. Aquele homem, na última hora da sua vida, ele teve o privilégio de ser visitado pelo Espírito Santo. E ele foi salvo. E nós temos certeza que vamos encontrá-lo lá no céu, porque o Senhor Jesus Cristo garantiu que aquele homem, apesar de todo o seu passado desgraçado, ele foi alcançado pela graça redentora de Cristo. E nós vamos encontrar aquele homem no céu. Um dia eu e você vamos chamar aquele rapaz, vamos ter durante a eternidade, uma hora vamos ter oportunidade de cruzar entre os milhões e milhões de salvos com o ladrão na cruz. E quem sabe convidá-lo para tomar um café com ele numa das esquinas de Boulevard lá no céu. Ou chamá-lo para comer uma picanha santa com ele numa churrascaria celestial. E falar para ele: conta para mim a sua experiência. Conta para mim o seu caso. Nós sabemos que ele foi salvo, Jesus declarou que aquele homem foi salvo. Eu fico imaginando a mãe daquele rapaz. Ela talvez sofreu muito vendo ele levando uma vida de contraventor. Essa mãe talvez orou muito para que ele abandonasse, para que ele fosse salvo, para que Deus transformasse a vida dele. Daí ela viu ele sendo aprisionado, sendo julgado e sendo condenado. E ela viu ele carregando a cruz, e ele sendo crucificado. E ela no meio da multidão, ela não pôde escutar, com certeza ela não conseguia escutar o que aconteceu, o que ele conversou com Jesus ali na última hora. Aquela mãe viveu a tristeza até o fim da sua vida de entender que o filho dela estava no inferno. Agora você imagina a alegria dessa mãe, chegando lá no céu. E entre os salvos, ela encontrar e ver o seu filho. Você imagina a alegria dessa mãe. Alguém falou assim: lá no céu nós vamos ter 3 surpresas. Nós vamos lá no céu ter a primeira surpresa, nós vamos encontrar pessoas que a gente acha que não vai estar lá, que estão no inferno, mas nós vamos vê-los lá, como é o caso desse homem. A segunda surpresa, tem gente que a gente tem certeza que está lá no céu, e nós vamos chegar lá, ele não está lá no céu, ela não está lá no céu. Mas era diácono, era pastor, era obreiro, cantava, tocava na igreja, foi batizado, dava dízimo, mas não está lá no céu. Essa é uma surpresa desagradável. E dizem, quem falou essa frase, né, a primeira surpresa é você vai ver pessoas que você imagina que não estão lá. A outra surpresa é você vai ver pessoas que, se você acha, não vai ver pessoas que você acha que com certeza estariam lá.
E fala que a terceira surpresa é você falar: ai, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu cheguei, pela graça de Deus. Eu cheguei. Vamos considerar o efeito do sopro do Espírito Santo na vida desse criminoso. Vamos avaliar os últimos minutos da sua vida, os efeitos da obra do Espírito Santo no coração desse homem na última hora. Várias coisas que ele sentiu, experimentou e expressou são comuns na conversão de todos os salvos. Entenda o que eu estou falando? Várias coisas que ele sentiu, experimentou e expressou na sua conversão e após a sua conversão, o pouco tempo que ele teve para testemunhar, revelam coisas comuns na vida de todos os salvos. O que eu quero dizer é o seguinte: conforme a gente examina a experiência de conversão dele, os efeitos do Espírito Santo na vida dele, você que é cristão de verdade, você vai falar: eu também já senti isso, eu também experimento isso, eu também digo e amém a isso que ele está dizendo aí. E você vai confirmar a sua salvação hoje à noite. Você vai sair dessa igreja hoje à noite mais edificado na sua fé, mais certo da sua salvação, louvando o Espírito Santo por estar com você, por ter te visitado e permanecer com você, porque quem é visitado pelo Espírito Santo é selado no Espírito Santo, até o dia de Cristo Jesus. Mas talvez vai ter alguém aqui hoje, que vai começar a avaliar a sua experiência de conversão, a experiência de conversão deste pecador, e vai falar: eu não sei do que o pastor está falando, eu nunca experimentei isso, eu nunca experimentei aquilo, mas graças a Deus, Deus te trouxe aqui. É bem provável que com amor Ele queira te salvar hoje. Por isso nós estamos orando para que aqueles que não são salvos, o Espírito Santo hoje sopre com poder e graça e salve essas pessoas. Vamos lá ao texto bíblico. Lucas 23, começando no versículo 33. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido, o ungido, o Messias. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, Jesus. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Isso foi colocado de forma irônica, de forma zombeteira. Versículo 39, nosso texto. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus Cristo, não cometeu nenhum mal. Então, ele olhando para Jesus disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Amados irmãos, esse homem, ele nasceu outra vez, minutos antes da sua morte. Não é interessante? Ele nasceu outra vez, minutos antes da sua morte física. Ele nasceu outra vez, espiritualmente, minutos antes da sua morte física. Nós sabemos que o novo nascimento, esse processo de conversão que o povo, quando observa na vida de alguém, fala: aquele cara virou crente.
Esse processo de conversão, de novo nascimento, é obra do Espírito Santo. Isso fica muito claro em João capítulo 3. Jesus conversando com Nicodemos, ele deixa muito claro: quem é nascido de mulher, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não estranho eu te falar, se você não nascer do Espírito e da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus. Então, esse negócio de novo nascimento é obra do Espírito Santo. Então, se esse ladrão foi convertido, e ele foi convertido, é porque o Espírito Santo, o vento invisível, soberano e real de Deus soprou sobre sua vida. Vamos então considerar os efeitos e a ação do Espírito Santo sobre sua vida. E vamos avaliar a nossa vida. Várias coisas que ele sentiu são comuns na conversão de todos os salvos. Primeira coisa que a gente vê, que o Espírito Santo transformou no coração e na cabeça desse homem, na mente dele. Inconformação com o pecado. Esse homem experimenta lá na cruz, na última hora da sua vida, de repente, inconformação com o pecado. O texto no versículo 39 fala que o seu colega, um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro colega dele, tocado pelo Espírito Santo, regenerado de repente, ele se sentiu mal com aquilo. E respondendo, ele falou para o outro: para com isso. E ele começou a repreender o outro por estar zombando de Jesus, por estar escarnecendo de Jesus. Para pensar, meu irmão. Para pensar, irmã. Como ladrão condenado, esse rapaz, esse homem, ele estava acostumado com a vida do roubo, da mentira, do egoísmo, da zombaria, do escárnio, do desprezo a Deus, aos valores religiosos, à fé. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca seu coração e o regenera, e o transforma numa nova criatura, ele de repente, ele muda de canal, ele muda de marcha, ele muda de forma de pensar, ele tem uma outra cosmovisão agora, e ele passa a se sentir incomodado com o escárnio, com o menosprezo, com o tratamento indigno do seu amigo para com a pessoa santa de Jesus. E ele repreende o seu amigo, ele dá uma dura no seu amigo. A obra de regeneração do Espírito Santo nos conecta com Deus. E diante agora da presença de Deus, o que acontece? O pecado se torna uma coisa asquerosa para nós. Antes a gente sentava na frente da televisão e via um monte de besteira, um monte de coisa feia, um monte de coisa pecaminosa, cenas de violência, de agressão, de imoralidade sexual. E a gente estava numa boa, descansando após o serviço, diante de tudo aquilo. Mas quando o Espírito Santo nos regenera e nos dá um novo coração, aquelas coisas nos agridem, fazem mal para nós, nos incomodam. A regeneração, ela é uma coisa maravilhosa. Ela leva a gente a ter prazer na justiça e desconforto diante do pecado. Isaías, quando olhou um pouquinho para a glória de Deus lá no templo, em Isaías capítulo 6, o que ele falou? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito entre um povo de impuros lábios. E quando ele fala que meus lábios são impuros, na verdade está confessando a podridão do seu coração, porque os lábios falam daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Na regeneração, quando o Espírito Santo sopra sobre a vida de um pecador, ele capacita aquele pecador para ver o pecado como Deus vê e não como a Rede Globo vê. A pessoa passa a ver o pecado como Deus vê e não como o mundo vê. Eu fiz um acróstico do pecado como o homem vê e como Deus vê, usando o abecedário. E eu quero que você se ligue e preste atenção. E ore que Deus te ajude a ver o pecado como ele vê e não como o homem vê, não como a mídia vê. De A a Z, você precisa ver o pecado como Deus vê e não como o mundo vê. O homem vê o pecado como um acidente. Foi sem querer, foi um acidente. Deus vê o pecado como uma abominação. Letra A. Letra B. O homem vê o pecado como bobeira pequena. Deus vê como uma burrada enorme. Letra C. O homem vê o pecado como uma coisa charmosa. Deus vê o pecado como câncer maligno.
O homem vê o pecado como um desafio, uma experiência, uma aventura. Deus vê o pecado como uma desonra. O homem vê o pecado como algo elegante. Deus vê o pecado como algo escravizador. Letra F. O homem vê o pecado como fascinação. Deus vê o pecado como fatalidade. Letra G. O homem vê o pecado como glamouroso. Deus vê o pecado como algo grotesco. O homem vê o pecado como coisa harmoniosa. Deus vê o pecado como coisa horrível. O homem vê o pecado como um ato inocente. Deus vê como um ato imoral. Letra J. O homem vê o pecado como um jogo. Deus vê o pecado como julgamento. O homem vê o pecado como um know-how. Deus vê o pecado como um knockout. O homem vê o pecado como algo lucrativo. Deus vê o pecado como uma loucura. O homem vê o pecado como coisa maneira. Deus vê como coisa maldita. O homem vê o pecado como coisa normal. Deus vê como coisa necrótica. O homem vê o pecado como oportunidade, Deus vê como oposição. O homem vê o pecado como prazer, Deus vê como perversão. O homem vê o pecado como química misteriosa, Deus vê como um quisto assustador. O homem vê o pecado como reação natural, Deus vê como rebeldia aberta. O homem vê o pecado como sedução interessante, Deus vê como sarna indesejável. O homem vê o pecado como uma trinca pequena na estrutura da minha vida, Deus vê o pecado como uma trinca estrutural que vai fazer a sua casa cair e ruir. O homem vê o pecado como uma uva adocicada, Deus vê como uma urtiga venenosa. O homem vê o pecado como vantagem, Deus vê o pecado como violência. Violência contra a glória dele, violência contra a lei dele, violência contra o caráter dele. Porque pecado é transgressão da lei de Deus. Você quer saber o que é pecado? Vai para os 10 mandamentos. Se quiser começar, começa pelo resumo dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que você não faz isso, você está pecando. Toda vez que você não vive para a glória de Deus, você está pecando. Letra V. O homem vê o pecado como vantagem. Deus vê o pecado como violência. Letra X. Agora foi difícil. O homem vê o pecado como um xarope doce. E Deus vê como um xarope venenoso. Letra Z, o homem vê o pecado como uma zoeira inofensiva. Deus vê como zombaria contra o Criador dos céus e da terra. De A a Z, nós precisamos ver o pecado como Deus vê. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ver o pecado de uma forma realista, de uma forma bíblica. Ao ponto da gente sentir nojo dele. Ao ponto da gente não querer nada com ele. Em nenhuma forma, em nenhuma circunstância. Mesmo quando o pecado for a nosso favor, para nos beneficiar, que a gente tenha nojo, que a gente tenha aversão ao pecado, que Deus nos ajude a sermos assim. Mas eu pergunto para você, você foi visitado pelo Espírito Santo um dia, e a partir daquele dia você passou a ver o pecado de uma forma diferente? Eu como pastor, quando eu escuto falar sobre teólogos liberais, da teologia liberal, que nega a inerrância das escrituras, por exemplo, eu fico revoltado, eu fico irritado, eu fico chateado, eu fico triste. Autores famosos que estão chegando no Brasil escrevem livros que vão negando as escrituras, vai negando o livro de Gênesis, vai negando o sobrenatural, vai negando os milagres, vai negando a divindade de Cristo. É devagar que eles vão chegando e vão pregando sobre prosperidade, vão pregando sobre o reino de Deus na terra e não lá nos céus. Teologia liberal, você sente também irritado, você sente incomodado diante de pregadores que não pregam a mensagem da cruz e pregam prosperidade apenas? Você se sente irritado, incomodado diante da idolatria ao seu redor, diante da corrupção no nosso governo, diante da corrupção entre o povo, no comércio, no dia a dia. Você fica incomodado, você fica irritado, você se sente mal diante da imoralidade, da destruição da família, do divórcio fácil, da ideologia de gênero promovida pelo nosso governo. Você fica irritado diante dos shows, programas e músicas imorais, levianas, que levam nossos jovens a sábado à noite, sexta-feira à noite, a jogar para o alto todo tipo de princípio e valor, e apenas pensar no momento e fazer coisas horríveis com o seu corpo, com a sua mente. Você fica incomodado diante da pornografia se espalhando entre obreiros, entre mulheres do Senhor até. Não é só lá o mundo, não.
dentro da igreja. Eu olho para alguns rapazes em acampamentos, em retiros, e eu vejo que eles não olham nos meus olhos, porque eles estão derrotados pela pornografia. A pessoa derrotada pela pornografia, primeira coisa, ele não quer estar nas primeiras partes da igreja e do culto. Ele quer sentar lá na galeria, lá na ponta. Ele quer ser o último a chegar, o primeiro a sair. Ele está derrotado. Porque a Bíblia fala que os puros verão o Senhor. A pessoa que está na pornografia, ele não tem capacidade, ele perde esse privilégio de num culto sentir a presença de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. O tempo todo a sua consciência o incomoda, o condena. Ele não tem moral nem para corrigir o filho, a filha, a esposa, liderar uma oração no lar, porque a pornografia é pior do que as drogas, pior do que a cocaína. Ela vicia o camarada, aprisiona o camarada, desmoraliza a pessoa, joga para baixo. Diante das mentiras dos políticos e religiosos do nosso Brasil, diante das estratégias lucrativas, porém enganosas, dos empresários sem escrúpulo, você fica irritado. Dave Harvey, no livro Quando Pecadores Dizem Sim, de uma ótima editora do nosso Brasil, chamada Editora Fiel. Essa editora você pode confiar, os livros dela são muito bons, viu? Pode comprar os livros da Editora Fiel. Eu sou presidente dessa editora. Tem um livro que eu recomendo para os jovens e para os casados também, os solteiros e casados. É Quando Pecadores Dizem Sim. Já viu esse livro? Quantos já viram esse livro? Levanta a mão. Então, você precisa, compra online. Você compra online esse livro aí. É muito bom. O título já diz tudo. Você está pensando em casar? Então, tira da sua cabeça aquela utopia humanista de que eu vou achar uma princesa e um príncipe que vai resolver todas as minhas carências e necessidades. Eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Quando eu casar, tiver meu maridão, minha esposona, e nós vamos ter filhos perfeitos e um lar perfeito onde reina o amor, a paz e a bênção do Senhor. Isso é uma utopia até gospel, uma utopia secular humanista. Você pega a Bíblia de capa a capa, você vai ver que no casamento de Adão teve problema, no casamento de Abraão teve problema, no casamento todo mundo tem problema. Você olha para a sua família, você vê que o seu pai e sua mãe tiveram problema. Você vai casar, você vai ver que você vai ter problema. Porque quando dois cristãos se casam, o que nós temos ali são dois pecadores salvos pela graça em processo de santificação de vida. Então há imperfeições, há máculas, há rugas. Essas máculas e rugas só serão retiradas no dia de Cristo Jesus, na glorificação. Enquanto aqui, minha esposa tem que me aguentar, eu tenho que aguentar ela, eu tenho que ajudá-la a se santificar, ela tem que me ajudar a me santificar. Não vai ser um mar de rosas, teremos problemas, enfrentaremos diferenças. Esse é o casamento cristão, realista. Case-se para servir, case-se para abençoar, não para só ser abençoado, não para ser servido. Entra no casamento com a atitude de Cristo que veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Daí o casamento vai ser usado por Deus para glorificar a Deus, mesmo que você vai passar por momentos difíceis. Mas meu assunto não é esse, vamos voltar. David Harvey, ele falou assim, eu estou falando sobre pecado, certo? Quando o Espírito Santo sopra com poder na vida de uma pessoa e regenera aquela pessoa, primeira coisa, de repente a pessoa começa a se sentir mal nesse mundo. A pessoa começa a se sentir mal nesse mundo, não é tudo mais normal, não. E David Harvey falou assim, enquanto o pecado não for amargo para você, Cristo nunca será doce. Enquanto o pecado não for nojento para você, Cristo nunca será desejável. Por que muita gente dentro da igreja não ama e adora Cristo com intensidade? Porque ainda ama pecados. Materialismo, vaidade, orgulho, prepotência, etc. Clame a Deus que Ele te ajude a estar vendo o pecado como Ele vê, odiando o pecado como Ele odeia. Vamos prosseguir. Primeira coisa que aconteceu na vida desse homem, salvo pela graça de Cristo, na última hora da sua vida, de repente ele está inconformado com o pecado ao seu redor. Depois, segunda coisa que nós vemos no versículo 40, é que ele reconhece a divindade de Cristo. Ele reconhece a divindade de Cristo. Ele passa a ver que Cristo não é um grande líder humano
Cristo é muito mais do que isso. Cristo é o próprio Deus. Olha o versículo 40. No versículo 40 fala: respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo. O que esse homem fala? Esse homem, salvo na última hora da sua vida, o que ele fala para o seu companheiro contraventor? Ele fala: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação? E ele chama Jesus aqui de Deus. Ele chama Jesus de Deus. O mundo reconhece Jesus como figura histórica, super impactante e muito exemplar. Mas a fé legítima e a obra do Espírito Santo abre nossos olhos para vermos algo mais sobre Jesus Cristo. E por isso nós passamos a adorá-lo todos os domingos. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. O Espírito Santo abre os nossos olhos, e eu vou ler para vocês um texto aqui, que descreve e explica muito bem o que eu estou querendo dizer. Quando Deus regenera o pecador, ele começa a ler a Bíblia. E ele vai lendo a Bíblia e ele vai vendo Jesus como 100% homem, que se identificou conosco para nos representar diante do tribunal da justiça de Deus lá no Calvário. Mas ele é Deus, ele é o Filho do Deus vivo. E a pessoa começa a ver essa dualidade em Cristo Jesus. E a pessoa começa lendo a Bíblia e os Evangelhos, começa a ver que Jesus foi tentado. Lá no deserto ele foi tentado como homem, mas ele venceu como Deus. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão como homem, mas ele remiu pecados como só Deus pode perdoar os pecados. Jesus teve fome, mas ele alimentou a milhares. Jesus experimentou o cansaço e a exaustão, mas ele foi e continua sendo o descanso para daqueles que estão cansados e oprimidos. Jesus teve sono pesado, mas ele caminhou levemente sobre as águas do mar da Galileia. Ele pagou o imposto do templo, mas ele é dono do templo. E a ele pertencem o templo, a terra e tudo que nela existe. Jesus orava e ele orava nos seus dias aqui, mas ele também ouvia orações. Jesus chorou, mas ele também faz as lágrimas secarem. Jesus perguntou aonde colocar o meu amigo Lázaro, onde colocar o corpo do meu amigo Lázaro, porque ele era homem. Mas ele o ressuscitou dentre os mortos, porque ele era Deus. Jesus foi vendido muito barato, mas para resgatar os filhos de Deus, ele pagou um preço altíssimo. Ele deu sua própria vida, ele verteu seu sangue inocente, puro, precioso, perfeito e poderoso. Jesus, como ovelha, foi levado ao matadouro, mas na verdade, ele não é a ovelha apenas, ele é o supremo pastor, que um dia se manifestará e nos concederá uma coroa de glória. Ele foi traspassado e moído por nossos pecados, mas ele é o médico dos médicos que cura toda a enfermidade. Ele foi levantado e pregado no madeiro, mas pelos seus méritos ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele morre, mas dá a vida, e por sua morte ele destrói o poder da morte. E por isso, você e eu não precisamos mais temer os perigos, doenças, enfraquecimento físico e a idade avançada que vai chegando. Porque nós sabemos que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a lei, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. É essa a sua experiência? Tocado pelo Espírito Santo, visitado pelo Espírito Santo, numa conversa evangelística, lendo um livro evangelístico, onde o evangelho é colocado de forma clara para você. Você experimentou de repente inconformação com o pecado ao seu redor, reconhecimento da divindade de Cristo. Outra coisa que esse homem, na vida cristã tão curta que ele teve ali na cruz, aqui nesse mundo, ele revela, por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Anota aí: humildade para confessar o seu pecado. Humildade para confessar o seu pecado. Talvez eu estou falando com um crentão aqui, uma crentona aqui, que faz meses, anos, que não pede perdão para o marido, para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para o pastor, dos seus pecados.
Dentro da igreja tem algumas pessoas maravilhosas que, transformadas por Deus, confessam seus pecados frequentemente, pedem perdão, se acertam com o marido, com a esposa, com os filhos, com a liderança. Mas tem gente que se acha melhor que Jesus, nunca peca. Faz anos nunca pediu perdão para o marido, faz anos nunca pediu perdão para a esposa, faz anos nunca pediu perdão para o pai, para a mãe, nunca pediu perdão para Deus. É só pedindo, exigindo. São pessoas que acham que são salvos, mas não são salvos. Não tem o dom da humildade, da contrição, do quebrantamento, do arrependimento. Uma das marcas que você teve um encontro com Deus e com Cristo é que agora você vira e mexe, você sente pelo Espírito Santo: errei no falar, errei no agir, errei na minha atitude, errei ao fazer aquilo, ao não fazer aquilo. Me perdoa, Deus, me perdoa, irmão, me perdoa, esposa, me perdoa, filho, me perdoa, filho. Essa é a vida do cristão. Aqui nós vemos esse homem, primeiro minuto de salvação dele, ele está confessando os seus pecados. Versículo 41, ele fala para o outro: para de zombar, você está na presença de Deus aqui, Jesus é Deus. E depois ele fala: nós sabemos, versículo 41, ele fala: nós sabemos, ele fala para o parceiro dele: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Eu já fiz trabalho na casa de detenção, mas várias vezes, por períodos prolongados. Lá dentro da casa de detenção, os únicos que confessam e falam: eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz besteira, eu estou arrependido, são os crentes. Quem não é crente, a gente chega, começa a conversar, o camarada sempre fala que ele não é culpado, ele está ali injustamente. Charles Haddon Spurgeon contava uma história, que o rei, uma vez por ano, ele tinha esse costume de entrar numa prisão do seu reino e escolher e dar anistia política para um dos prisioneiros lá. Ele ia, andava entre os presidiários, e daqui a pouco ele falava: você vem aqui, qual o seu nome? Como rei, eu vou decretar a sua pena como toda paga, você pode sair, tudo mais, tal. Aquela pessoa caía de joelhos no chão, agradecia tudo mais. Mas diz que esse rei, nesse ano, ele foi, e ele fez diferente. Ele entrou na prisão, e ele falou para o camarada: você, por que você está aqui? Eu estou aqui justamente porque eu sou a melhor pessoa do mundo, não sei o que tem, eu não mereço estar aqui. Foi E os outros entraram nesse choro, nessa ladainha. Ninguém era culpado de estar lá, todo mundo era bonzinho lá naquela cadeia. Finalmente o rei chegou num camarada, que esse camarada, contristado, falou para ele: eu sou um pobre, um miserável, contraventor, eu estou aqui porque eu mereço. Rei, por favor, tem misericórdia de mim. E o rei pegou, levantou ele e falou: deixa eu tirar daqui, porque você não presta, você vai estragar os outros que são muito bonzinhos aqui dentro. Esse homem, na cruz, na última hora, ao repreender o outro que está zombando de Jesus, ele confessa seu pecado em voz alta, que Jesus pode ouvir, o outro pode ouvir, os soldados podem ouvir pelo menos. Ele fala: cara, para com isso, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos para a divindade e supremacia de Cristo, Ele costuma conceder a nós também convicção dos nossos próprios pecados. A bênção chamada arrependimento, confissão dos pecados. Hoje, infelizmente, muitas das mensagens evangelísticas nos púlpitos das nossas igrejas nada falam sobre a necessidade do arrependimento. Se você estudar o ID de Jesus no livro de Lucas, você vai ver que no ID de Jesus, no livro de Lucas, fala que em meu nome será pregado o arrependimento. Mas tem muita gente hoje pregando uma mensagem do evangelho que não tem o arrependimento, porque o homem pós-moderno não quer ser confrontado com o seu pecado. Ele quer que o pastor fale que é culpa do diabo, do capeta. Pastor, xinga o capeta e fala que eu sou uma vítima, que eu sou um coitado, que Deus vai ter graça e misericórdia de mim.
Esse tipo de evangelho eu aceito, mas eu tenho que confessar o meu pecado, assumir responsabilidade pelas minhas burradas, pelas coisas tenebrosas que eu falei, pensei e fiz. Eu não quero isso na igreja, pastor. Eu quero ir na igreja para me sentir bem, não para me sentir mal. Mas Jesus, ao contrário dos púlpitos do nosso Brasil, ao contrário dos pregadores de televisão, Jesus veio pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Os apóstolos aprenderam com Jesus, e você vê Pedro pregando aquela mensagem cristocêntrica maravilhosa em Atos 2, e lá no final do sermão ele fala para o pessoal: arrependei-vos, e procure fugir desta geração pervertida, e sejam batizados no nome de Jesus, para o cancelamento dos vossos pecados. O filho pródigo, eu ia pregar hoje aqui sobre o filho pródigo, quase que eu preguei sobre o filho pródigo. O filho pródigo, fica muito claro naquela parábola que ele sabia que para voltar para a fazenda do pai, para o amor do pai, para a graça do pai, para a bênção do pai, ele precisava se arrepender. Ele precisava deixar para trás o chiqueiro, as baladas e os amigos do mundo. Mas uma das coisas que me preocupa é quando eu vejo jovens dentro da igreja que adoram aqui: poderoso Deus, né? E lá chora e se arrepia. Mas sai daqui, vai para a balada. Sai daqui, vai encontrar com uma namorada que nem conhece a Cristo, desobedecendo a ordem do Senhor na palavra dele. Sai daqui, vai assistir um filme que tem um monte de coisa errada, suja naquele filme. Sai daqui, vai beber, vai, sei lá eu o que mais você vai fazer por aí. Não, para você poder voltar como ser humano, voltar para o amor de Deus, para a graça de Deus, para a bênção de Deus, para a presença de Deus, você precisa deixar o chiqueiro desse mundo. Quando o Espírito Santo sopra com poder na vida de um pecador, cai por terra o orgulho, a prepotência, chega o arrependimento e a confissão. Pedro falou: Senhor Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pobre e miserável pecador. Paulo falou: Senhor Jesus, eu sou o principal dos pecadores. Eternamente eu serei grato a você por ter me escolhido, me enviado, me salvado. Eu sou devedor tanto a bárbaros como a gregos, como a gentios. Davi falou: Senhor Deus, eu nasci no pecado, em pecado me concebeu minha mãe. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E o ladrão falou: eu estou recebendo o castigo que os meus atos merecem. Senhor Jesus, não estou falando aqui sobre pedindo justiça, que pela justiça dos homens e de Deus eu vou para o inferno. Eu estou clamando por misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem misericórdia de mim. É essa a sua experiência? Você já quebrantou-se na presença de Deus, reconhecendo e se arrependendo da sua atitude de rebeldia contra o governo de Deus, desde o dia que você nasceu? Olha, deixa eu falar uma coisa. Expliquei para a minha igreja domingo passado isso aqui. A vida cristã envolve dois tipos de arrependimento. Tem, na conversão, o arrependimento pelo pecado original que você recebeu do pai Adão e da mãe Eva. O pecado original é rebeldia contra o governo e autoridade de Deus. Desde que você nasceu, você foi egocêntrico, egoísta, e você sempre quis as coisas do seu jeito, e você até aceitava Deus, mas você queria um Deus que te seguisse e fizesse o que você queria. E agora na conversão você para e fala: chega de viver desse jeito, chega de negar a Deus, chega de querer controlar, manipular Deus, e você fala: Deus, a partir de hoje eu me submeto à tua vontade. A partir de hoje eu não quero mais fazer parte do time de rebeldia, de rebelião de Adão e Eva. Eu quero fazer parte do time de Cristo. Eu quero deixar aquela liderança do primeiro Adão, e eu quero agora estar no time do segundo Adão, Cristo Jesus. Mas daí, você então se acerta com Deus, você é justificado pela fé, reconciliado com o Pai, mas daí você vai entrar para a escola da santificação de vida. Tendo confessado aquele pecado primordial, básico, estrutural, você vai ter que lidar com outros pequenos pecados. Tem tanta coisa na sua vida que você aprendeu durante a sua vida, são vícios, são costumes, e você precisa desaprendê-las. E o Espírito Santo, para não te sufocar, para não te assustar, ele vai
pouco a pouco, revelando para você, ok, vamos trabalhar agora nessa boca suja que você tem. Depois que você acerta, pede perdão e busca e ajuda para não falar mais palavrão. Tem alguém aqui que é crente e fala palavrão ainda? Quando está com raiva, Tem alguém que faz isso? Essa foi uma das primeiras coisas que Deus tratou na minha vida. Primeira coisa. Eu era bem jovenzinho, me converti com 15 anos, falava palavrão, longe do meu pai e da minha mãe, falava. Agora, me incomodava, me doía os ouvidos quando alguém falava palavrão perto de mim. Sabe o que eu fiz? Como jovem, eu não queria ser um jovem ET, esquisito. Eu arranjava gírias que fossem neutras, que não fossem antibíblicas. Então eu carreguei meu vocabulário com gírias, para parecer jovem e me identificar com os jovens. Mas não palavrão. Aí o Espírito Santo fala, ok, agora vou mostrar para você uma outra área na sua vida que precisa ser vencida. E ele vai devagar. Então você pediu perdão no dia da sua conversão, você pediu perdão pelo pecado primordial, que é o pecado original de rebeldia contra o governo de Deus. Mas agora, submisso a ele, com a ajuda do Espírito Santo, você vai pedindo perdão por coisas que o Espírito Santo vai revelando para você e por coisas que tropeções que você dá. Tem gente que nunca confessou seu pecado contra Deus, tem gente que nunca confessou seu pecado contra amigos, familiares. Tem gente que não reconhece que é pecador. E eu tenho uma frase aqui que fala assim, o que você espera? Você espera chegar lá no céu, diante do juiz dos juízes, diante daquele juiz que sonda as atitudes e propósitos do coração, e você espera diante de Deus, o justo juiz, você espera provar para ele que você é melhor do que esse ladrão, que você é melhor do que o apóstolo Paulo, que você é melhor do que Isaías, que você é melhor do que Davi, você é melhor do que o apóstolo Pedro, que você nunca pecou, e por isso você nunca pediu perdão a ele. Vamos encerrando. Em conformação com o pecado ao nosso redor. Reconhecimento da divindade de Cristo. Humildade para confessar o seu pecado, em conformação com o seu próprio pecado. Em quinto lugar, visão da impecabilidade de Cristo. Visão da impecabilidade de Cristo. Visão da pureza de Cristo. Visão da superioridade moral, divina de Cristo. No versículo 41, ele fala, mas este Jesus, eu e você pecamos, companheiro. Parça, eu e você pecamos, mas este Jesus, que é Deus, ele nunca pecou. Nenhum mal ele fez. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos para ver a pureza de Cristo, para ver que Jesus nunca conheceu o pecado. Ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amado irmão, o Espírito Santo já abriu teus olhos para você entender que Jesus Cristo é incomparável em sua santidade. Jesus é incomparável em sua santidade. Maomé, o líder do islamismo, ele ensinou que o islâmico só tem permissão para ter 4 esposas. Na Bíblia dele, Sura está no capítulo 4, versículo 3. O islâmico só pode ter 4 esposas. Mas Maomé, o líder da religião, ele teve 11 esposas e muitas concubinas. Sócrates, todo mundo fala do Sócrates, os que gostam de filosofia, tentam equiparar Sócrates com Jesus. Sócrates era atraído por garotinhos, era um pedófilo. Buda fundou uma religião que ensina que o egoísmo é o nosso pior inimigo. De certa forma ele está certo. E Buda desenvolveu uma religião onde ele pregava os 8 passos para nos livrar do egoísmo. Mas ele mesmo divorciou a sua esposa e abandonou o seu filho. Que cara mais egoísta. Confúcio disse, eu nunca disse ser santo. Olha o que Confúcio disse. Eu nunca disse que eu era santo. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, falou, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?
Eu imagino Jesus olhando para Pilatos. Pilatos, você consegue ver algum pecado, provar que eu tenho algum pecado? Herodes, você consegue me mostrar algum pecado na minha vida? Saulo de Tarso, você que me odeia, você consegue levantar e provar que tenho pecado na minha vida? Vocês podem me acusar de alguma coisa? Talvez Jesus pudesse lá da cruz falar: centurião romano, você que está liderando aqui a minha morte, meu sofrimento, a minha tortura, você pode me acusar de algum pecado? E esse centurião diria: não, eu não posso, tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E o ladrão na cruz declarou o mesmo: este nenhum mal fez. Pelo Espírito Santo, esse ladrão recebeu uma visão da pureza e da supremacia de Jesus Cristo. Talvez você já recebeu, mas a sua visão da supremacia e pureza de Cristo está meio fraca. E você precisa orar, que o Espírito Santo abra seus olhos outra vez, e que Ele te guie pela palavra dEle, e te mostre mais e mais da beleza, da supremacia, da importância, da divindade de Cristo. É interessante, a Bíblia diz que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. E quando Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome, Paulo ali faz uma profecia que eu nunca percebi, mas tem uma profecia ali. E a profecia é assim: olha, Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Mas quando Paulo falou isso, parecia absurdo. Parecia absurdo, porque Jesus tinha poucos seguidores. Naqueles dias, quem tinha um nome super importante era Nero, era Pilatos, era Herodes, não Jesus. Jesus foi morto, foi crucificado. Mas Paulo falou: olha, prestem atenção, vou fazer uma palavra profética agora. Paulo falou assim: um dia, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta atenção no que eu vou falar agora, ó. Quando Paulo falou isso, Jesus tinha alguns milhares de seguidores. O nome dele não parecia ser um nome acima de todo nome naquela época, mas Paulo profetizou falando para o futuro. Agora eu e você temos o privilégio de viajar 2000 anos após a profecia de Paulo. O que é que a gente constata? O nome de Jesus se revela como um nome que vem na crescente, como um nome acima de todo nome. E a gente percebe que o nome de Jesus está crescendo, que vai chegar um dia que todo mundo vai se ajoelhar e toda a boca vai confessar. A gente está vendo isso ou não? Olhando para a profecia de Paulo, há 2000 anos atrás, o nome de Jesus caiu no esquecimento, ou o nome de Jesus tem crescendo? Hoje é dia 13 de abril. De que ano? Hoje é dia 13 de abril, de que ano? 2019, o quê? DC, depois de Cristo. Opa! Então quando a gente estuda a história, a gente precisa de datas para estudar a história. E toda vez que você menciona uma data, você tem ali a marca do Senhor Jesus na história da raça humana. 2019, depois de Cristo. Fulano de tal, Isaías, 700 anos antes de Cristo. Jesus dividiu a história da raça humana. Qual o primeiro dia da semana, igreja? Domingo. A palavra domingo é originária do latim, que significa dies dominicus, que significa dia do Senhor, dado a esse dia, esse nome, porque foi no domingo, no primeiro dia da semana, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, quer o povo goste ou não goste, creia ou não creia, todas as vezes que eles falam a palavra domingo, eles estão prestando homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Igreja, qual o símbolo mais conhecido ao redor do mundo? Qual o símbolo mais conhecido ao redor do mundo? É da Adidas, é da Nike, é da Coca-Cola, é a estrela de Davi, do judaísmo? É o crescente lunar do islamismo? É a roda viva do budismo? É o tori do shintoísmo? Qual o símbolo religioso mais popular e conhecido no mundo inteiro? É a cruz do Senhor Jesus. A cruz do Senhor Jesus está em todo lugar.
Você encontra a cruz do Senhor Jesus nas casas, nas igrejas, nas praças, nos cemitérios, no alto dos montes, na entrada das cidades, nos monumentos, nas pinturas, nos adornos e até nas tatuagens. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Qual o filme mais projetado e visto no mundo inteiro? É Titanic? É o Avatar? É o Guerra nas Estrelas? É a Pequena Sereia? O filme mais projetado e mais visto no mundo inteiro é o filme sobre a vida de Jesus. Esse filme foi traduzido para mais de 1.060 línguas diferentes e visto por mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Outra pergunta, qual o aniversário mais celebrado no mundo inteiro? É o de Moisés? É o de Maomé? É o de Buda? É do Fred Mercury? É do Chitãozinho Chororó? É do Neymar? É do Messi? O mundo para no Natal. O mundo para na Páscoa. Os dois feriados mais importantes no mundo ocidental referem-se à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Mas eu não parei ainda não. Vamos lá. Qual o líder religioso qual líder religioso tem o maior número de seguidores, de fãs, de adeptos? Qual o líder com o maior número de seguidores? É Maomé, é Buda, é Confúcio, é Allan Kardec, é o Padre Cícero? Não, é Jesus. Todos os domingos, ao redor do mundo, igrejas pequenas e grandes, reúnem mais de 2 bilhões de pessoas para cultuar o nome de Cristo, para estudar o seu evangelho, cultuar o seu nome. Não tem artista, não tem político, não tem empresário, não tem atleta, time de futebol que seja tão famoso quanto a pessoa de Cristo. Isso é impressionante. Qual a pessoa mais importante e influente no mundo hoje? Um tal de Steven Schiena, um professor de ciência de computação da Universidade Stony Brook, na Nova York, e Charles Walker, um dos engenheiros da Google. Eles dois publicaram um livro. O título do livro é Who's Bigger? Quem é a pessoa maior, mais importante, mais influente? Jesus detém o primeiro lugar. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Lá em Apocalipse no capítulo 5. Em Apocalipse no capítulo 5, mostra que no céu, hoje já o nome de Jesus, a pessoa de Jesus é reconhecido e adorado como a pessoa mais importante do universo. Mas Paulo fala que nós estamos caminhando. Jesus começou com 12, lá na Galileia, num paizinho pequenininho, não viajou mais de 300 quilômetros, mas ele começou pequeno. E ele falou, o meu evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim. E agora, Paulo falou, e um dia o mundo inteiro verá que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. E a gente vê que essa profecia está se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. Isso anima a minha fé, isso me encoraja. Isso me encoraja. Amados irmãos, último ponto. Inconformação com o pecado. Quando o Espírito Santo visita alguém, leva aquela pessoa a se sentir inconformado com o pecado ao seu redor. Leva aquela pessoa a ver a divindade e supremacia de Cristo. Leva a pessoa a ver os seus próprios pecados e ficar inconformado com a sua própria pecaminosidade. Leva a pessoa à humildade, à confissão do seu pecado. Depois leva a pessoa a ver a impecabilidade, a pureza, a supremacia de Cristo. E em quinto e último lugar, quando o Espírito Santo visita uma pessoa, leva essa pessoa à certeza da salvação pela graça na pessoa de Cristo. Leva essa pessoa a ver que só tem um caminho, só existe uma esperança para ele, diante de Deus, que é a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, que através de Cristo Jesus, Deus salva pobres e miseráveis pecadores. Por isso esse homem no versículo 42, ele acrescenta, ele repreende o seu amigo, confessa seu pecado, repreende o seu amigo, e daí ele olha para o próprio Jesus, que está ao seu lado, e ele fala, Jesus, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão foi criado entre judeus.
A vida toda ele ouviu sobre a importância dos 10 mandamentos, o dever de guardar os 10 mandamentos. E esse homem tinha quebrado todos os mandamentos, a vida toda. Agora, diante de Jesus, ele se sentia sujo, ele se sentia imundo, ele se sentia falido espiritualmente. Mas ele tinha, eu acredito que esse homem, algumas vezes ele foi ouvir Jesus pregando. E ele ouviu partes de sermões de Jesus, ele ouviu comentários sobre os ensinamentos de Jesus. Eu imagino que esse homem, às vezes, ele usava até nos encontros que Jesus promovia, e o ajuntamento da multidão, ele ia lá para bater carteira das pessoas, roubar, as pessoas ficavam atentas, babando no que Jesus estava falando, ele ia aproveitar para roubar as pessoas, mas ele ia ouvindo, ele ia ouvindo. E eu creio que esse homem, quando estava ali na cruz, ele confessou seu pecado, repreendeu o outro, e ele sentiu vontade de pedir pela graça e misericórdia salvadora de Cristo, mas eu creio que naquela hora ele teve uma grande luta dentro do seu coração. E o diabo, que não gosta de perder nenhuma das suas ovelhinhas, o diabo certamente sussurrou na sua mente: cara, não faz isso, não fala com Jesus, não pede perdão, o jogo seu já acabou, sua vida já era, cara, só lhe resta agora o inferno. Você desperdiçou toda a sua vida no pecado. Você acha que Jesus vai te perdoar? Deus nunca vai te perdoar. Aceita a sua derrota, aceita seu fracasso, desiste, morre aí dignamente. Mas eu tenho certeza que a voz do Espírito Santo falou mais forte à vida daquele homem, trazendo à mente dele palavras que ele tinha ouvido do próprio Cristo. Quando o diabo sussurrava falando: cara, não clama por misericórdia, não clama por perdão, não clama por salvação, o jogo já acabou, seu caso é impossível. O Espírito Santo soprava para ele, falando: olha, lembra do que Jesus falou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, haveria alguma coisa difícil demais para mim? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo sussurrava: sua vida já era, sua vida já era, você é um contraventor falido. E o Espírito Santo falava: não, lembre-se das palavras de Jesus: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O diabo falava: só lhe resta o inferno. Mas o Espírito Santo falava: não, lembra que Jesus falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E o diabo continuava falando: você desperdiçou toda a sua vida no pecado, Deus nunca te perdoará. E o Espírito Santo soprava lá do Velho Testamento: venha, vamos refletir, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão no sangue do meu Filho. O diabo não desistia e falava: aceita a sua derrota, não ora para Jesus não. E o Espírito Santo falava: lembre-se das palavras de Jesus, que disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo falou por último: desiste, você está enfraquecido, cansado. E o Espírito Santo falou: lembre-se das palavras de Jesus, lembre-se do convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Em mim você vai encontrar descanso, perdão, salvação, justificação para a tua alma. E fortalecido pelo Espírito Santo e pela palavra de Cristo, esse homem criou coragem, falou: diabo, sai, cala a boca, diabo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E como não podia ser diferente, Jesus lhe disse: em verdade eu te digo que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.
Você não tem como descer daqui, você não tem como se batizar, você não tem como dar dízimo, você não tem como fazer classe de novos membros, você não tem como ser discipulado, você não tem como ir para o campo missionário, cantar no coral, você não tem como ir e devolver para as pessoas o que você roubou, mas você, como todo e qualquer pecador, você está clamando pela minha graça, favor não merecido. E quando alguém clama pela graça de Jesus, toca o coração de Deus. E Jesus não aguenta, e Ele salva, Ele abraça. Como o pai abraçou o filho pródigo que voltou para casa arrependido, confessando os seus pecados. Irmão, irmã, membro de igreja, visitante, você, pelo Espírito Santo, já foi levado a ter essa experiência de inconformação com o pecado, reconhecimento da divindade de Cristo, humildade para confessar os seus pecados lá no seu quarto, no seu carro, numa caminhada, ou de joelhos em algum lugar, no banheiro da sua empresa ou da sua própria casa. Você, pelo Espírito Santo, já foi levado a ver e ganhar essa percepção da impecabilidade, da pureza, da supremacia de Cristo. Pelo Espírito Santo você já foi levado a essa convicção de que a tua única saída é a justificação de Deus por meio de Jesus Cristo e por meio da sua fé e arrependimento. Se você não foi levado, se você, sendo bem sincero, você sabe que talvez você está perto de Cristo, talvez está chegando, o Espírito Santo talvez está começando a trabalhar na sua vida, mas a obra não está completa ainda. Você ainda está com um pé na igreja, um pé para escrever o evangelho, um pé no mundo, você ainda está dividido e falta a realização completa dessa obra. Ou simplesmente você percebe que não há nada, você ainda está muito enraizado nesse mundo e nas coisas passageiras desse mundo. Mas você sabe que você precisa da visitação do Espírito Santo, você precisa do soprar poderoso, irrefutável do Espírito Santo na sua vida. Então eu tenho uma oração para você. E muitos irmãos conhecem essa oração e eles vão me ajudar a orar com você e por você. Usa essa oração que nós vamos fazer para te ajudar a clamar humildemente para que Deus tenha misericórdia de você e não pare a sua obra aqui, mas que Ele continue. E quem sabe Ele te converte aqui, ou quem sabe Ele vai te converter chegando em casa, quem sabe Ele vai te converter na segunda, na terça, na quarta-feira, mas vai orando. E a oração é essa: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olha que oração linda. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração.
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Queridos Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daquele membro de igreja, tem misericórdia daquele visitante, Senhor, daquele filho de crente, daquele jovem, daquele adulto, Senhor, daquela criança, que já compreende o Teu Evangelho, que já, Senhor, precisa de Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor. Da forma como o Senhor um dia tocou os nossos corações, da forma como um dia o Senhor enviou o Teu Santo Espírito a soprar com poder em nós, sopra com poder agora nessas vidas, Pai. Dá a eles, Pai, a humildade de estarem confessando os seus pecados, clamando por sua graça e recebendo o abraço salvador maravilhoso de Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, abençoa, salva, regenera, santifica, justifica, adota na tua família, Senhor. E ajuda essa pessoa, como nós acabamos de cantar, a endireitar as suas veredas, Senhor. A planear os seus caminhos e descaminhos, Senhor. Ajuda essa pessoa, Pai, a deixar o que precisa ser deixado, Senhor. Compensa, Pai, as perdas e dá para essa pessoa a alegria de ser chamado teu filho, Senhor. A alegria de sentir comunhão com o Senhor, nojo do pecado e prazer e alegria na justiça. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos pelo milagre da conversão. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor com alegria.